Olá, então esse é o terceiro vídeo, continuando aqui o estudo do livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Eu parei na página 38, então retomando aqui na última leitura, página 37. Ela estava falando, onde está o desconforto na vida do seu corpo? Há quanto tempo você sabe da sua existência? O que é que ele lhe diz? O que foi que você já fez a respeito? A proporção que presta mais atenção às suas necessidades pessoais, reparando nas mensagens internas que lhe chegam em forma de desconforto, você se tornará mais equilibrado e claro. Isso lhe dará mais saúde. A prática de prestar atenção acabará por trazer-lhe também os fenômenos de orientação direta ou verbal. Você pode começar recebendo diretrizes verbais muito simples de uma voz interior, uma voz que ouve dentro de si mesmo, mas que reconhece ter vindo de fora. O primeiro é que você precisa praticar a recepção da orientação para si mesmo, antes de estar apto a recebê-lo para os outros. O segundo é que as informações ou diretrizes que você receber poderão ser muito singelas e parecer no início totalmente destituídas de importância. Na realidade, talvez lhe afigure completa perda de tempo seguir qualquer uma delas. Acabei percebendo que existe uma razão para isso. Mais tarde, quando estive canalizando informações importantes a respeito da vida de outra pessoa, ou informações específicas sobre uma doença, um canalizador profissional obterá informações que não farão sentido algum ou parecerão irrelevantes ou inteiramente erradas. Pode ser, mas na maior parte do tempo é que a mente racional que funciona é a mente racional que funciona. As informações transmitidas através de um canal claro estão, muitas vezes, além do que a mente racional do canalizador pode compreender. Nessas ocasiões, o canalizador precisará de muita experiência anterior para se lembrar de todas as outras vezes em que as informações não faziam sentido quando eram transmitidas, embora mais tarde se revelassem utilíssimas e perfeitamente compreensíveis com a chegada da totalidade delas. Percebo agora que durante a hora gasta em curar e canalizar, receberei informações de um modo não linear que, aos poucos, vai criando uma imagem compreensível, que fornece maior número de informações do que seria possível de um modo simplesmente racional ou linear. Então, linearidade, né? A gente está acostumado com começo, meio e fim, com processo no tempo linear e cronológico, né? No tempo linear. E as intuições aqui não vêm assim, às vezes vem algo que parece inacabado. Ou lembrei aqui de uma que eu tive que foi muito interessante. Eu fiz regressão de vidas passadas. Aí numa regressão apareceu uma pessoa. E eu só, assim, apareceu a figura da pessoa nos dias atuais. E depois de anos eu fui conhecer essa pessoa. Então é muito legal. Só para, obviamente, tá fora ali do tema, né? A gente não tá falando sobre isso. Enfim, regressão super controversa. Tem várias opiniões sobre. Mas eu passei por essa experiência e eu pude entender essa questão da não linearidade do tempo
na prática, né? Não, obviamente, eu ainda estou entendendo, mas isso foi um exemplo claro, porque a pessoa apareceu, a imagem da pessoa apareceu careca, e anos depois eu fui conhecer essa pessoa careca, e né, no momento que eu estava fazendo a regressão, a pessoa ainda tinha cabelo, então é muito interessante que a imagem que veio foi exatamente a imagem do momento em que eu conheci a pessoa é, nessa realidade. Então, muito louco, né? Então, assim, as informações vêm, eu acho que ela está falando, a questão é não querer racionalizar tudo e não esperar uma linearidade das informações. Podem vir bagunçadas. E aí vale, né, é o que ela colocou aqui, a experiência do canalizador, eu diria até para suportar esse processo bagunçado, né? Se prestar atenção, você começará a reconhecer uma orientação em todos os maiores padrões da sua vida. Porque um acontecimento se seguiu a outro, o que aproveitou de cada um deles, não foi por acaso que comecei estudando física, depois para conselheira física, depois para conselheira e só depois me transformei em curadora. Todos esses estudos me prepararam para o trabalho da minha vida. Os estudos de física me proporcionaram uma estrutura de fundo com a qual me foi possível examinar a aura. A prática do aconselhamento deu-me base para compreender a psicodinâmica relacionada com o fluxo de energia do campo áurico. E também me ensejou a oportunidade de observar os campos áuricos de muitas pessoas. Eu não teria sido capaz de coligir este material sem os estudos e práticas mencionados. Na verdade, eu nem pensava em ser curadora quando fui para a NASA. Nunca ouvira falar nessas coisas, nem sentia interesse algum por doenças. Só me interessava o modo com que o mundo funcionava, o que o fazia pulsar. Eu procurava respostas em toda parte. Esta sede de compreensão tem sido um dos mais poderosos agentes que me guiaram por toda a minha vida. De que é que você tem sede? Por que anseia? Seja como for, a sede e o anseio o levarão ao que você precisa fazer para realizar o seu trabalho. Mesmo que ainda não saiba que trabalho é esse. Se uma coisa lhe for apresentada facilmente e tudo lhe parecer maravilhoso e muito divertido, faça-a. Isso é orientação. Deixe-se fluir livre com a dança da vida. Se não o fizer, estará obstruindo a orientação e o seu progresso. Momentos há em que a minha orientação é mais óbvia do que em outras. Um determinado momento foi tão belo e profundo que me tem transportado desde então através de muitos tempos difíceis. Nessa ocasião, eu era conselheira em Washington, D.C., durante as sessões em que tratava as pessoas. Olha só, ela vai falar um pouquinho do que eu falo. Comecei a ver o que se pode chamar de vidas passadas. Eu vi o indivíduo com quem estava trabalhando num cenário completamente diverso e numa estrutura diferente de tempo, fosse ela qual fosse. A cena era importante para o que estava acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, uma mulher que tinha medo de água morrera afogada em outra existência e encontrava dificuldade para pedir socorro nesta existência. Naquela em que morrera afogada, ninguém pudera ouvir-lhe os gritos de socorro quando ela caíra do barco. Essa dificuldade para pedir socorro nesta existência, essa dificuldade de personalidade
interferia agora em sua vida mais do que o medo da água. Entretanto, eu não sabia lidar direito com todas essas informações. Comecei rezando para que me guiassem. Eu precisava encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas digna de confiança, capaz de manipular essas informações de maneira profissional. A resposta chegou uma noite, quando eu estava acampando numa praia na ilha Assate... Uau! Assate... Ilha Assateague, em Maryland. Em uma noite chuvosa, de modo que eu cobrira a cabeça e o saco de dormir com uma coberta de plástico translúcido. No meio da noite, ouvi alguém chamar o meu nome e acordei. A voz era muito clara. Não há ninguém aqui, pensei, com os olhos postos no céu coberto de nuvens. Depois, de repente, compreendi que estava olhando para a coberta de plástico em cima da minha cabeça. Com um movimento largo do braço, lancei-o de mim e tornei a cair de costas, olhando apavorado para o céu cheio de estrelas, que piscavam. Ouvi os acordes de uma música celestial, tocada de uma estrela a outra, pelo céu. Encarei essa experiência como uma resposta às minhas orações. Pouco tempo depois, descobri o Phoenicia Pathwork Center. Ingressei nele e ali consegui o treinamento de que precisava para interpretar as vidas passadas e outras informações durante os 9 anos seguintes da minha vida. Que bonita essa experiência. Quando chegou para mim o momento de ter um consultório de aconselhamento na cidade de Nova York, dei atenção a ele por causa da veemência do meu impulso interior para fazê-lo. O local do consultório não era difícil de achar e eu desejava uma mudança em minha vida, de modo que consultei o meu guia por escrito. Recebi um claro sim e fui em frente. Pouco e pouco, fui orientada para transformar a prática do aconselhamento em prática de cura. Isso aconteceu automaticamente, como eu já disse, quando as pessoas começaram a procurar-me e a pedir-me que as curasse. Depois recebi uma orientação verbal direta para interromper a prática e concentrar-me em ensinar e escrever este livro, a fim de alcançar um público maior. Não é tão fácil assim realizar essas mudanças. Cada nova mudança é um desafio. Parece que cada vez que tenho estabelecido uma vida segura, chega a hora de mudar e, portanto, de crescer. O que virá depois, realmente não sei, mas sei que serei guiada a cada passo do caminho. Que legal, né? Que bonito que ela sabe. Muito legal. Existe no interior de toda a personalidade humana uma criança. Todos podemos lembrar-nos de como era ser criança, sentir a liberdade interior da criança e experimentar a vida de modo simples. Essa criança interior é muito sábia, sente-se ligada a toda a vida, conhece o amor sem fazer perguntas. Mas é encoberta quando nos tornamos adultos e tentamos viver apenas de acordo com a nossa mente racional. Isso nos limita. Hoje descobrir a criança interior para começar a seguir essa orientação. A orientação. Você precisa voltar à sabedoria amorosa, confiante de sua criança interior para desenvolver a capacidade de recebê-lo e segui-lo. Todos ansiamos por liberdade e através da criança a lograremos. Depois de conceder mais liberdade à sua criança, você poderá iniciar um diálogo entre a parte adulta e a parte infantil da sua personalidade. O diálogo integrará a parte livre e afetuosa da sua personalidade com um adulto sofisticado. Nas páginas deste livro você ouvirá a criança e a curadora conselheira física falando. Isso ajudará a soltar a realidade fixa
e a ampliar sua experiência. Esse diálogo é uma porta para o maravilhoso. Descubra-o em você mesmo e alimente-o. Todos somos guiados por mestres espirituais que nos falam em sonhos, por intermédio da nossa intuição e em algum momento. Se lhes prestarmos atenção diretamente, a princípio, talvez através da escrita e em seguida do som, da voz ou de conceitos, esses mestres estão cheios de amor e respeito por nós. Em algum ponto ao longo do caminho, você também poderá vê-los ou comunicar-se diretamente com eles, como eu. Isso modificará a sua vida, pois você descobrirá que é plena e completamente amada, como neste momento. Você merece esse amor e faz jus a ele. Merece saúde, felicidade e realização em sua vida. Pode criá-las, pode aprender passo a passo o processo de modificar a sua vida e torná-la plena. Peça orientação quanto ao lugar para onde precisa ir, ou quanto ao caminho que se deve seguir agora, e será guiado. Se tiver uma doença que lhe ameaça a vida, uma dificuldade matrimonial, ausência de força de vontade, depressão, ou se estiver lutando com situações difíceis na área de trabalho, comece a mudar agora, neste momento. Realinhe-se com o seu anseio mais profundo, com o seu bem maior que tem para oferecer, com o bem maior que tem para oferecer a si mesmo e aos outros. Peça ajuda. Seus pedidos serão atendidos. Então, isso aqui é bem legal, né? Quanto mais eu estudo, mais eu entendo isso aqui que ela tá falando. Entendo na teoria, né? Que é necessário a gente pedir, fazer realmente o pedido do que a gente quer, ter clareza do que a gente quer para poder pedir. E também essa questão da criança, aí de novo, Hélio Couto falando que, acho que, não sei se todo mundo conhece Hélio Couto, mas ele é um grande mestre das manifestações, da física quântica, da espiritualidade. E ele fala que para você realmente poder manifestar alguma coisa na sua vida, você precisa de alegria, que não dá para fazer de outro jeito. Não é só você sentir e jogar para o universo, você precisa estar alegre sempre para poder receber. Então, é aquela questão também do Kybalion, né? Não sei quem conhece o Kybalion, que é um livro também maravilhoso, indispensável, fundamental, que fala do movimento do pêndulo, né? Que a vida tende, tudo que você puxa para um lado tende a, como um pêndulo, voltar, fazer o mesmo movimento para o lado contrário. Então, por exemplo, de um lado, aí você tem a régua das coisas, né? Por exemplo, uma cor nunca vai estar uma cor nunca vai poder virar um sentimento. O azul nunca vai poder virar ódio. Mas o sentimento de amor, né? Aí passa pela régua, vira indiferença e pode virar ódio. Mas essa régua aqui, esse pêndulo que vai e vem, o ideal é você sempre buscar o caminho do meio, o equilíbrio, né? E não as extremidades. E o Hélio Couto fala isso, da questão de você se manter alegre na maior parte do tempo, tentar ficar nesse estado de alegria. E o estado de alegria é o estado da criança, né? Então, os adultos
precisam resgatar. E eu, me coloco nisso também, preciso resgatar essa alegria. Aí ela tem aqui, revisão do capítulo 3. De que espécie de treinamento técnico precisa um curador e por quê? Qual é a forma mais simples de orientação em sua vida? Matéria para reflexão. Quais são algumas das experiências mais profundas de orientação em sua vida? E que efeito tiveram elas? Até onde você é capaz de seguir a sua orientação? Você atenta conscientemente para a sua orientação ou a solicita? Com que frequência? E aí é legal, entender que todas as partes da gente, a gente pode ter um diálogo com todas as partes. Tudo é comunicável. Que é legal. Então, segunda parte, aura humana. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Santo Agostinho. Sim, gente? Tudo, se está acontecendo é porque é natural, é possível, Se não fosse, não estaria acontecendo. Então, a gente tem um trabalho contínuo de ampliar, aumentar, expandir a nossa mente, os nossos horizontes. E entender que tudo é possível realmente. Experiência pessoal. A proporção que nos permitimos... Peraí, tá acabando a bateria. A proporção que nos permitimos desenvolver nossas sensibilidades,